Beleza, pessoal? Então, na mesa, um Xbox 360 com defeito 003. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou dar um apagar na luz aqui. Pronto. Mas vamos lá. Você ligar o videogame, ele já entrou em estado de luz vermelha. Botãozinho aqui no botão de busca do controle. E aí você vem aqui no eject e aperta uma vez. Ó, 0, 0, 0, 3, tá vendo? E na quinta ela para, tá? Defeito 003. Então vamos desmontar ele. Eu vou cortar a parte de ficar desmontando, né? Porque senão fica tomando muito o vídeo, né? Já tem vídeo meu aí já desmontando já o Xbox, tá? Então eu vou dar certas cortadas aqui para chegar logo no checkmate do problema. Desculpa, pessoal, se a câmera vai dar uma certa desfocada, porque eu ainda não estou acostumado com esse celular ainda para gravar vídeo, mas vamos lá. Pelo que vocês já estão vendo, o videogame não está nada limpo, né? Já dá para ver essa área marrom aqui, ao qual já mostra que o videogame tá sujo demais, e isso é um dos causadores desse problema. É, pessoal, olha isso. Videogame bem fuçado mesmo. Meteram um cola aqui por baixo, ó. Meteram cola aqui por baixo, aonde era para ter uma borracha de proteção. Onde era para ter uma borracha de proteção aí, ó. Dupla face aqui, ó. Serviço porco, tá vendo? Ah, não tem, pede pela internet, é questão de 10 conto. É complicado, entendeu? O videogame, pelo que vocês estão vendo aí, ele é desbloqueado RGH, tá? Defeito 003. Quando é defeito 003, normalmente ele tá nessa área aqui, ó, tá? Pode ser nesse componente aqui, ó, esse aqui que é o ADP, que é o regulador CI, né? Esse aqui em específico, que pode fazer o que? Ele estando oxidado ou com solda quebrada, ele causa aquele defeito 003, certo? Então eu vou dar uma limpada aqui, uma higienizada, e vou dar um calor. Se ele estabilizar, o defeito não está sanado, porque o que acontece? Mesmo que essa área, quando você aplica calor aqui, ela volta a funcionar. Então não é legal se você pega um videogame que é de cliente e você não quer que volte, você só dá calor aqui e liberar a máquina. Não, você tem que pegar e trocar o componente ou refazer todas as soldas dessa área aqui, ou especificadamente refazer a solda em cima desse ADP, né? E botar ele para fazer o teste, ficar o dia todo ligado. Aí você desliga ele e depois liga ele. Se ele repetir o defeito na sequência que você for ligar depois que o videogame estiver bem frio, aí o certo é você trocar ele, né? Porque senão às vezes você vai tirar esse componente original e colocar outro. Vai funcionar? Vai, mas acaba virando um desperdício, porque às vezes a peça tá boa, né? A peça está ok, e você podendo refazer a solda, né? Pode resolver o problema. Mas se ele tiver com defeito, você faz esses dois passos. Faz a ressoldagem do componente, desses capacitores que estão aqui, dos resistores que estão aqui em volta, né, dos capacitores aqui, e depois que você refizer toda a soldagem aqui dos principais componentes, claro que ele vai ligar por causa do aquecimento que você deu nessa área, né, você deixa o videogame ligado por um tempo, você desliga o videogame, depois de 1 ou 2 horas que ele estiver bem frio, você torna a ligá-lo. Se ele ligar e não aparecer o defeito, está sanado o problema. Ele não vai aparecer de novo, porque todo o videogame vai estar higienizado em si,
Mas se ele voltar a apresentar o problema, aí sim, você tem que vir em cima desse carinha aqui, ó, do ADP aqui, tirar ele fora e substituir por outro. E medir aqui para ver se tem algum capacitor em fuga e tal, e fazer a troca do mesmo e de capacitores também, tá? Resistores abertos e etc. Mas até então é esse carinha aí. Vocês já estão vendo que tem uma crosta de sujeira aqui, ó, em volta dele, tá? Então eu vou dar um calorzinho aqui para ver se ele volta a funcionar. Só tô aplicando calor só, tá? Não tô fazendo reparo nenhum ainda. Só tô testando para ver se é nessa área realmente que o defeito vai estar. Desliguei a estação. Liguei o cabo de energia. Liguei o videogame. E o defeito permanece. Bom, defeito permanece. Então assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou refazer a ressoldagem desse chip aqui. Vou bater fluxo e vou fazer a ressoldagem dele e dos outros componentes que estão aqui em volta aqui, tá? Vou refazer a ressoldagem aqui. Bom, guardar. Não é aconselhável aplicar álcool isopropílico depois que você joga o fluxo e o calor no componente, senão você pode queimar o componente por choque térmico. O defeito permanece, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou verificar se há um curto nesse camaradinho aqui agora, tá? Como é que eu vou saber? Pode ser que o antigo dono tenha causado um problema que a gente chama de ficar tira e põe, né, da entrada USB. E aí pelo curto que ele deu na USB, ficar ligando e desligando algo, ele causou um curto na entrada USB. Então assim, pessoal, eu vou dar uma analisada melhor e venho com vocês com a solução da onde eu mexi, tá? Isso aqui toma um pouco de tempo, porque é uma pesquisa, tá? E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma cortada aqui e volto já com o parecer resolvido. Então pessoal, voltando aqui, então deu um pouquinho de trabalho para eu caçar e achar o problema, tá? Porque eu tive que levantar meio mundo de componentes, porque como eles estão interligados na mesma linha, então eles podem estar causando um curto. Então, como eu falei que o defeito poderia ser nesse setor aqui em específico, né? Deixa eu acertar aqui para vocês. Nesse setor aqui, deixa eu aproximar. Isso. Então vocês estão vendo que acontece. Aqui tem umas soldas grotescas aqui, mas ainda vai ser trabalhado, tá? Foi tirado esse componente para fora, mas foi ligado de novo, permaneceu o defeito 003. Então ele só foi recolocado rapidamente de volta, ainda vai ser trabalhado. Porque não posso fazer o acabamento, né, se eu ainda não achei o problema. Fui para a linha de 5 volts, que é a controladora da USB, que é esse aqui. Mesma coisa, tirei para fora e permaneceu o problema.
Aí o que acontece? Há capacitores que são soldados naquela linha e com essa linha eles são trabalhados entre uma e outra que eles podem fechar curto. E eles não ficam nessa localidade ainda. Então o que acontece? Eu fui verificar lá em cima. Aí cheguei aqui em cima, bem aqui perto do sensor do controle, né? Encontrei um capacitor aqui em curto. Ele está em curto. Eu removi ele da placa. O curto permaneceu na placa e permaneceu no capacitor. O capacitor está em curto e ainda o curto permaneceu na placa. Então ele teria um outro problema, entendeu? Um problema relacionado ao USB. Se eu resolvesse o 003, provavelmente apareceria um outro defeito relacionado ao USB. Poderia ser o 0023? Poderia, mas o 0023 normalmente é esse capacitor aqui, como eu já falei num vídeo meu anterior, né? Poderia ser esse capacitor aqui, que está escondido aqui embaixo, aqui, ó, o dissipador. Mas não foi esse o caso. Eu tirei ele para fora, o defeito permaneceu. Então o que acontece? Voltei para minha linha de trabalho. Tirei o ADP para fora. Tirei esse regulador para fora. E soldei outro aqui, certo? Então, fiz todo, reinstanhei tudo de volta. Aí agora esse aqui tá fixo. Vocês podem ver que ele tá bem soldadinho ali, ó. Entendeu? Ele tá bem já soldado ali, tá vendo? O ADP 1877. Então ele tá já certinho. Esse aqui eu faço questão de já deixar fixo. Pode ver que ele tá bem estanhadinho, bonitinho em volta, certo? Então é isso aí. Então ele tá certo. O que acontece? Quando eu comecei a curto-circuitar aqui, ó, do lado aqui, ó. Quando eu comecei a dar os power para ligar, depois que eu fui fazendo o teste, o que eu fiz? Eu joguei um pouco de fluxo líquido aqui nessa placa. O que acontece? Nessa região e começou a absorver muito mais rápido desse lado de cá. Só que o que acontece? Eu tinha medido aqui no capacímetro e eles não indicavam curto na placa enquanto estava desligado. Quando entrava em funcionamento, ele fechava um curto. Quer dizer, ele estava com fuga esse componente, né? Ele não estava aberto, também não estava em curto, estava com fuga. Ele deixava escapar um pouco da tensão. Aí eu encontrei o danadinho dessa linha aberto. Aberto não, né? Em fuga, como eu acabei de falar, desculpa. Ele bem aqui, ó. E ele não estava com marca nenhuma de chamuscado nem nada. Só que quando eu joguei o fluxo aqui, ele engoliu o fluxo todinho e morreu em cima dele aqui. Aí eu fui medir e ele mostrou um curto total, né? Ele tá até aqui do meu lado aqui, o camarada aqui, ó. Vou mostrar para vocês a pereba. Aqui, ó. Tá? Vou mostrar aqui para vocês em outro ângulo. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar. Vou botar ele aqui em cima. E vou fazer a medição para vocês verem que ele está em curto. Certo? Vou desaproximar um pouco a tela, porque é muito grande, atrapalha. Vocês estão conseguindo ver que o capacitor está ali do lado. Vou botar em escala de continuidade, tá? E ele... aqui, ó. Vamos lá. Vou botar aqui para ver todos os números setados aqui. E tá aí, ó. Ele é bem pequenininho, ele dá um certo trabalho para poder colocar, mas tá aí, ó. Viram? Ele tá com curto dos dois lados. Vendo? Curto total, praticamente isso aí. Com isso, o que aconteceu? Eu tirei ele para fora da placa. Liguei o videogame e ele startou e ligou e me deu o vídeo aqui. Até então eu desmontei o videogame, né? Só não fiz a limpeza ainda porque ainda estou resolvendo o problema. Então, fiz só uma pré-limpeza, ainda não troquei pasta térmica de processador. Eu vou refazer a soldagem aqui desse CI do outro, fazer ficar bonitinho. Mas vocês já repararam que eu tirei, pela solda, vocês já viram que eu tirei esses dois camaradas aqui, que é os dois MOSFETs. Certo? Eu tirei eles para fora. Mas eles não estão com problema, tá bom? Eles não estão funcionando, tá? Eu tirei eles, fiz a medição deles, estão chaveando certinho, tá? Mas eu vou deixar guardado eles.
não estão alterados, nem abertos, nem nada. Mas aí eu peguei outros dois e coloquei aqui, né? Que eu já coloquei aqui. Esse permaneceu o mesmo e o outro CI permaneceu o mesmo, tá? Eu vou tá esse fio de desbloqueio aqui que tá bagunçado. O Postflix, ligaram um fiozinho lá direto no processador. Aí eu tirei, coloquei o Postflix, mas mesmo assim tava certinho. Quando eu fiz a medição lá com aqui, o fiozinho tava encostando lá. O técnico fez o trabalho dele por ele não ter o Postflix. Eu só tirei e coloquei o Postflix lá para poder fazer um serviço com mais segurança. Vou resolver isso aqui, né? E na sequência eu vou mostrar para vocês como é que o trabalho ficou certinho. Aqui limpinho e aqui limpinho, certo? Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele tá no jeito aqui. Para mostrar para vocês agora ele funcionando. Deixa eu ver aqui. Vamos ligar aqui. Cabo de áudio e vídeo ligado, tudo certinho. O chip está oscilando, né? RGH demora para inicializar, né? Normal. Aqui vocês podem ver que o chip está pulsando. Está pulsando, tá vendo? E o funcionamento dele aí. Então vou mostrar agora na sequência ele com o fio tudo certinho, tudo organizadinho, para eu poder remontar esse RGH aqui, beleza? Já volto aí. Então pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui, né? Então nessa placa aqui, ó, voltando aqui, ó, o que foi feito aqui, ó. O fio do desbloqueio, ele foi refeito, tá? Eu só coloquei um ponto, uma camada, uma manta isolante aqui em cima para não oxidar meus fios e quebrar, né, e oxidar meu trabalho. O negativo eu soldei aqui direto, ó, o negativo aqui, tirei daqui. O positivo tá com fio mais grosso, tá soldado aqui, e o ponto C tá indo até o Postflix, que eu também coloquei lá, né? Porque não tinha, porque ele estava ligado direto. O ponto D eu deixei o mesmo fio, tá? Só imantei aqui do lado, tá? Passei o produto. E o ponto E e F mantinha as mesmas características também, só ficou isolado. Então só coloquei esses três fios aqui que são os principais, né? Que levam as conduções mais fortes para poder o videogame dar um boot até mais rápido. Agora aqui, ó, que foi a área que foi trabalhada, tá? Na região do ADP aqui, tá? Então aqui, ó, podem ver que a solda aqui, ó, não tá mais com aquela solda grotesca, né? Foi refeita a solda de volta, foi refeita a solda também da ponta dessa USB do CI do USB, certo? Foi refeita a soldagem do ADP de todos desses reguladores todinhos aqui. Os dois MOSFETs eu tirei e troquei, mas os outros que eu troquei estavam bons, tá? Eles estavam em curto aqui na placa, mas quando eu tirei e medi, eles indicaram que estavam bons, estavam fazendo o chaveamento certo. Mas eu troquei eles, né? Peguei de outra placa, já aproveitei, já fiz o teste, tá funcionando. Esse aqui eu não precisei trocar. Então o que acontece? Esse videogame, ele tava toda hora que desligava e ligava, ele dava luz vermelha, 0033. Então eu forcei o desligamento. Forcei o desligamento. Então, como eu já tinha refeito toda a soldagem aqui, eu sabia que esse setor aqui era o setor responsável pela área. E eu não poderia ir para outro setor sem ser aqui, porque eu já tinha ido lá para cima, encontrei o curto lá em cima também. Já fiz a troca do capacitorzinho aqui, ó, ele aqui, já fiz a troca dele. Também encontrei um curto aqui, ó. Bem aqui, ó lá. Também já foi trocado ele. Mas esses curtos aqui seriam outros códigos. Eu eliminei outros códigos que viriam depois que eu resolvesse o 003 aqui, né? Então seriam outros defeitos relacionados a ele.
Poderia ser o 0010, entendeu? 0023, mas o 023 normalmente é isso aqui, mas eu já mostrei um vídeo relacionado a isso. Então, o 003 é nessa área aqui, é só nessa área aqui. Como eu já tinha levantado esse aqui e não estava queimado, botei ele de volta. Levantei esse aqui, não estava em curto, continuei medindo, o curto permaneceu na placa, ao mesmo tirando ele fora, então eu só coloquei ele de volta e refiz a solda. Tirei esse CI aqui do lado do USB, tirei, o curto permaneceu na placa, refiz a solda. Esses dois MOSFETs aqui, ó, o curto estava em cima deles também, tirei eles para fora, o curto permaneceu na placa, devolvi eles dois, só substituir, mas os outros dois estão comigo aqui, já mostrei no corte anterior, certo? Então o que aconteceu? Eu joguei um fluxo aqui, líquido aqui em cima, aqui nessa área, né? Bem nessa área, que eu sabia, porque eu já tinha mexido nessa área toda aqui, então eu joguei nessa área. E como são capacitores, eu sei que eles vão aquecer se eles apresentarem curto, né? Como eles estão em paralelo com o positivo e negativo da placa, então eu joguei o fluxo aqui e liguei o videogame. Aí ele dava um leve aquecimento, então eu insistindo no curto, insistindo em tentar ligar, insistindo, o calor foi aumentando, ele foi absorvendo e o calor veio parar somente em cima desse capacitor aqui, veio parando só em cima dele. Engraçado é que ele só apresentava curto quando ligava o aparelho, medindo fora da placa, nenhum dele, ele não indicou curto fora, mas só que indicava curto quando ligava. E quando eu insisti, a integridade dele terminou de danificar. Ele começou a sair fumaça. Então indicou que esse era o camarada responsável por dar o curto na placa. Tá? Então eu tirei o capacitor, né? Coloquei, era o outro que eu mostrei para vocês. Isso aqui já é outro, né? E aí foi resolvido a situação. Então vocês veem que eu insisti e ficou na mesma área, mas o bom é que eu já refiz a solda de tudo aqui, tava tudo oxidado essa área, vocês estão vendo que tá bem mais brilhante aqui, né? Agora eu vou dar uma limpada geral com óculos isopropílico em vários pontos aqui, dar uma esfregada, aquela já foi tirada a poeira, agora eu vou dar aquele brilho, né? E vou remontar o videogame, né? Primeiro eu vou fazer o teste aqui para vocês ver, né? E é isso aí, pessoal. Então o defeito 003 está aqui. Se eu for aparecer o outro defeito, apareceu o 0010, mas o 0010 eu já eliminei sem querer, que poderia ser esse CI aqui ou esse capacitor e aquele outro lá da outra ponta. Como eu já resolvi, né, já matei esses dois capacitores que estavam em curto e ele não estava em curto, esse aqui não, mas esses dois estavam, então o defeito 0010 não me apareceu. Continuou no defeito 003, que era esse camarada aqui. Entendeu? Quando eu arrebentei a integridade dele, insistindo para ele ligar, aí sim ele fechou curto total. E eu mostrei no corte anterior para vocês, medindo ele, encostando o curto, tá bom? Então vamos fazer o teste aqui, para vocês verem como é que tudo certinho. Vou ligar aqui o cabo de AV. Vamos, tá ligado aqui, vamos... Ó, vocês estão vendo que o chip está oscilando, ó. Vamos. Então eu não preciso falar nada, né, pessoal? Tá aí. Então defeito 003 resolvido. Agora eu vou montar, vou fazer o teste com ele montado, tá bom? Só mais um momentinho, tá, galera? Voltando aqui, pessoal, então, finalizando aqui, então o problema foi resolvido. O videogame tá aqui, ó. Mas ainda tem situações ainda que o cliente não relatou, o videogame fica bipando sozinho, mas a maioria dos clientes sabem que normalmente é esse faceplate aqui, que quando ele oxida, suja muito, né? Mesmo você higienizando ele bonitão por dentro e por fora, ele continua porque ele absorve, né, toda a sujeira que você aperta aqui. Então vai depender do cliente se ele quer ligar o videogame pelo controle ou se ele quer que eu troque o faceplate dele todo. Na realidade eu troco só a membrana, né? Você vai comprar um faceplate que custa aí R$110, a membrana custa 10, entendeu? Então é isso aí, videogame
totalmente funcional. Ligar aqui, ó. Viu? Ligou. E tudo certinho. Então eu peço para que vocês, por favor, curtam a minha página aí, tá? Deixa a sua curtida aí embaixo, tá bom? E tamo junto aí, beleza? Qualquer defeito relacionado ao aparelho, vocês podem colocar na descrição aí o que vocês querem que eu coloque de vídeo, que eu não tô postando vídeo recente, porque tô em muita correria. Então quando eu puder colocando um vídeo um outro aleatório, eu vou colocando para não ficar com a página lá vazia, tá bom? Deixa sua curtida, se inscreva no canal e siga-nos, tá bom? Obrigado aí, tamo junto.